Fernanda Silva chegava à mansão dos Almeida às 5 da manhã, sempre encontrando as luzes do segundo andar ainda acesas. Durante os 6 meses em que trabalhava como faxineira para Daniel Almeida, nunca havia presenciado uma única noite em que as gêmeas de 7 anos conseguissem dormir adequadamente. Sofia e Helena vagavam pelos corredores como pequenos fantasmas, chorando baixinho, chamando por alguém que nunca mais voltaria para consolá-las. Daniel Almeida, viúvo de 42 anos e dono de um império de tecnologia, estava à beira do colapso nervoso. Havia perdido a esposa Mariana em um acidente de carro há 2 anos, e desde então suas filhas desenvolveram uma insônia severa que resistia a todos os tratamentos médicos, terapias psicológicas e medicamentos que os melhores especialistas do país puderam receitar. As meninas simplesmente não conseguiam adormecer sem ter pesadelos terríveis. Fernanda observava aquela tragédia silenciosa enquanto limpava os cômodos da mansão. Aos 45 anos, mãe de 3 filhos criados sozinha, ela reconhecia os sinais de trauma infantil que os médicos caros pareciam incapazes de compreender. Sofia e Helena não estavam apenas sofrendo pela perda da mãe. Havia algo mais profundo perturbando seus sonos, uma dor que transcendia o luto normal. As noites eram um martírio para toda a família. Daniel havia contratado babás noturnas especializadas, mas nenhuma conseguia acalmar as meninas quando os pesadelos chegavam. Elas acordavam gritando pelos nomes da mãe, falando coisas que não faziam sentido, pedindo por músicas que mamãe cantava, que ninguém conhecia. O pai, desesperado, passava madrugadas inteiras caminhando com elas nos braços, tentando cantar canções que nunca havia escutado. Fernanda notava detalhes que outros ignoravam. As gêmeas sempre perguntavam sobre uma caixinha de música que a mãe supostamente possuía, mas que ninguém conseguia encontrar na casa. Elas mencionavam histórias que Mariana contava sobre princesas do sono que moravam em lugares especiais, mas Daniel jurava que a esposa nunca havia inventado tais contos. Era como se as meninas guardassem memórias de uma mãe que ele próprio não conhecera completamente. O que mais intrigava Fernanda era como as gêmeas reagiam à sua presença. Quando ela chegava pela manhã, sempre as encontrava finalmente adormecidas na sala, como se sua chegada trouxesse uma paz inexplicável. Durante o dia, elas se acalmavam quando Fernanda estava por perto, mas à noite voltavam ao estado de agitação que aterrorizava o pai. Durante a limpeza do quarto principal, que Daniel havia transformado em escritório após a morte da esposa, Fernanda descobriu detalhes sobre Mariana que começaram a formar um quebra-cabeças inquietante. Fotografias antigas mostravam uma mulher que parecia familiar demais. Cartas guardadas em gavetas revelavam segredos que Daniel aparentemente desconhecia. E, principalmente, uma pequena chave escondida atrás de um quadro que claramente abria algo importante que ainda não havia sido encontrado. A pista mais reveladora veio quando Fernanda ouviu Sofia murmurando durante um cochilo: "Fernandinha vai cantar a música da mamãe hoje?" Era impossível. As meninas mal a conheciam e ela jamais havia cantado para elas. Mas algo naquele comentário inocente despertou uma memória enterrada, que faria Fernanda compreender por que as gêmeas não conseguiam dormir e, principalmente, porque sua presença trazia paz a crianças que ela tecnicamente havia conhecido há apenas 6 meses. O comportamento das gêmeas se tornou ainda mais intrigante quando Fernanda descobriu que elas guardavam segredos que nem o próprio pai conhecia. Durante uma manhã de limpeza no quarto delas, encontrou dezenas de desenhos escondidos debaixo do colchão, todos retratando uma mulher de cabelos escuros cantando para 2 meninas. Mas a mulher do desenho não parecia ser Mariana, que era loira. Os traços infantis eram confusos, mas havia detalhes específicos.
Uma pulseira de contas coloridas, um vestido azul com flores, um sorriso que Fernanda reconhecia dolorosamente. Daniel estava à beira do desespero total. Os médicos haviam recomendado internação psiquiátrica para as meninas, alegando que a insônia crônica estava afetando seu desenvolvimento cognitivo. Elas estão perdendo peso, não conseguem se concentrar na escola e os episódios noturnos estão piorando, explicou o psiquiatra infantil. Se não encontrarmos uma solução em breve, vamos ter que considerar medicação mais pesada. Fernanda não conseguia mais ignorar as coincidências perturbadoras. As gêmeas cantarolavam melodias que ela reconhecia, canções de ninar que havia criado anos atrás, quando trabalhava em outro lugar, cuidando de outras crianças. Elas falavam sobre uma tia Fernandinha, que contava histórias de princesas corajosas, exatamente como ela costumava fazer. Mas como poderiam saber dessas memórias de um tempo anterior? A investigação informal de Fernanda a levou a descobertas que a deixaram profundamente perturbada. Entre os papéis pessoais de Mariana, encontrou endereços de uma antiga creche comunitária onde ela havia trabalhado como voluntária. Exatamente a mesma instituição onde Fernanda havia sido cuidadora 15 anos atrás. As datas coincidiam perigosamente com um período específico da vida de Fernanda que ela preferia manter enterrado. O mistério se aprofundou quando Fernanda finalmente descobriu o que a pequena chave abria. Uma caixa de músicas escondida no sótão, embrulhada em tecidos e guardada como se fosse um tesouro precioso. Quando a abriu, uma melodia familiar encheu o ar. A mesma canção que ela costumava cantar para acalmar crianças traumatizadas na creche. Dentro da caixa, fotografias antigas e cartas manuscritas que fariam sua memória voltar com força devastadora. As cartas eram de Mariana para alguém identificado apenas como F, datadas de anos atrás. Querida F, as meninas ainda perguntam por você todas as noites. Tento cantar as músicas como você ensinava, mas não sai igual. Elas sentem sua falta, mesmo sendo tão pequenas. Espero que você esteja bem, onde quer que esteja. Fernanda tremeu ao reconhecer referências que só poderiam ser direcionadas a ela. A revelação mais chocante veio através de uma foto encontrada no fundo da caixa. Fernanda segurando duas bebês de poucos meses, com Mariana ao lado, ambas sorrindo em um jardim que ela reconheceu como sendo o pátio da creche. No verso, uma data de 8 anos atrás e palavras que fizeram seu mundo desmoronar. Fernanda e eu, com Sofia e Helena. Primeiro dia na creche. Que Deus as proteja sempre. Fernanda foi obrigada a confrontar uma verdade que havia tentado esquecer. Sofia e Helena não eram apenas as filhas do patrão. Eram as bebês que ela havia cuidado durante os primeiros anos de vida, quando Mariana precisou voltar a trabalhar e deixava as gêmeas na creche comunitária. Fernanda havia sido praticamente uma segunda mãe para elas durante 2 anos cruciais de desenvolvimento, antes que circunstâncias dramáticas a forçassem a desaparecer de suas vidas abruptamente. A descoberta da verdade aconteceu numa noite de tempestade, quando Daniel encontrou Fernanda chorando silenciosamente no quarto das gêmeas, segurando a caixa de músicas que ela havia encontrado no sótão. Sofia e Helena dormiam profundamente pela primeira vez em meses, agarradas aos braços dela como se finalmente tivessem encontrado a paz que procuravam há 2 anos. Daniel observou a cena por vários minutos antes de se manifestar. Havia algo profundamente familiar naquela imagem. Suas filhas aninhadas nos braços de Fernanda com uma naturalidade que transcendia os 6 meses em que supostamente se conheciam. Elas dormem quando você está aqui, disse ele suavemente, entrando no quarto. Como se reconhecessem algo ou alguém. Fernanda enrijeceu ao ser descoberta, mas não conseguiu negar mais a verdade que estava estampada no rosto pacífico das meninas adormecidas. Senhor Almeida,
começou ela com voz embargada. Há algo que preciso lhe contar sobre Sofia e Helena. Algo que explica por que elas não conseguem dormir. A confissão que se seguiu destruiu completamente a percepção que Daniel tinha sobre a vida de sua família. Fernanda revelou que havia sido cuidadora principal das gêmeas na creche comunitária entre os 6 meses e 2 anos e meio de idade, exatamente durante o período mais crucial para a formação de vínculos afetivos. Mariana a contratara especificamente para cuidar das meninas, porque confiava em sua experiência com crianças traumatizadas. Daniel ficou atordoado ao compreender que uma estranha conhecia suas filhas mais intimamente do que ele imaginava. Você praticamente as criou durante os primeiros anos, murmurou ele, observando como Sofia inconscientemente segurava o dedo de Fernanda mesmo dormindo. Você era a figura materna delas quando Mariana trabalhava. A revelação mais devastadora veio quando Fernanda explicou por que havia desaparecido abruptamente da vida das meninas. Ela havia sido falsamente acusada de negligência por uma mãe vingativa que queria culpar alguém pela morte acidental de seu próprio filho na creche. Embora as investigações posteriormente provassem sua inocência, Fernanda foi forçada a deixar o emprego e se afastar de todas as crianças de quem cuidava, incluindo Sofia e Helena. Quando fui embora, disse Fernanda entre lágrimas, elas tinham 2 anos e meio, velhas o suficiente para lembrar de mim subconscientemente, mas novas demais para entender por que eu simplesmente desapareci de suas vidas. A psicologia infantil explicava perfeitamente a insônia das gêmeas. Elas haviam desenvolvido trauma de abandono quando a figura materna secundária sumiu sem explicação. Daniel compreendeu finalmente por que Mariana havia guardado a caixa de músicas e as fotografias como tesouros preciosos. Sua esposa sabia o quanto Fernanda havia significado para as meninas e provavelmente havia esperado um dia poder reunir as crianças com a cuidadora que elas claramente amavam. A morte prematura de Mariana impediu essa reunião, deixando as gêmeas com um vazio que nenhum médico conseguia diagnosticar. A descoberta mais chocante veio quando Daniel encontrou cartas que Mariana havia escrito, mas nunca enviado, todas endereçadas a Fernanda. As meninas acordam chorando seu nome, dizia uma delas. Sei que você não teve culpa do que aconteceu. Se algum dia puder voltar, por favor, venha nos ver. Elas precisam de você. Mariana havia passado anos procurando por Fernanda, sem sucesso. O momento mais poderoso veio quando Sofia acordou durante a conversa e, ainda sonolenta, murmurou: Tia Fernandinha, você voltou para cantar nossa música? Era a confirmação final de que as meninas haviam guardado memórias profundas de uma mulher que havia sido central em suas vidas, mas que havia desaparecido misteriosamente, criando um trauma que se manifestava através da incapacidade de dormir em paz. Os dias que se seguiram à revelação foram um processo delicado de reconstrução emocional que exigiu paciência e sabedoria de todos os envolvidos. Daniel cancelou imediatamente todos os tratamentos médicos das gêmeas, compreendendo que elas não precisavam de remédios ou terapias. Precisavam da figura materna, que havia sido arrancada de suas vidas quando ainda eram muito pequenas, para entender o abandono. Fernanda enfrentou um turbilhão de emoções contraditórias. Durante 6 anos, havia carregado a culpa de ter abandonado crianças que amava, sem saber que elas cresceram, sentindo sua falta. Ver Sofia e Helena novamente despertou um instinto maternal que ela havia tentado enterrar desde que foi forçada a deixar a creche. Cada noite que conseguia fazê-las dormir era simultaneamente uma cura e uma lembrança dolorosa do tempo perdido. A transformação nas gêmeas foi milagrosa
e gradual. Pela primeira vez em 2 anos, elas conseguiam adormecer sem pesadelos, quando Fernanda cantava as canções de ninar, que haviam ficado gravadas em suas memórias subconscientes. Era como se pedaços de um quebra-cabeça emocional finalmente estivessem se encaixando, preenchendo vazios que elas nem sabiam que existiam. Daniel observava fascinado como suas filhas floresciam na presença de Fernanda. Comportamentos que ele atribuía à perda da mãe eram, na verdade, manifestações de saudade de uma figura que havia sido central durante seus primeiros anos formativos. Sofia parou de fazer birras inexplicáveis. Helena voltou a sorrir genuinamente, e ambas desenvolveram uma curiosidade sobre o mundo que havia desaparecido desde a morte de Mariana. A dinâmica mais complexa era entre Daniel e Fernanda. Eles precisaram navegar o território delicado de reconstruir a relação das meninas com alguém que havia sido praticamente uma mãe para elas, sem desrespeitar a memória de Mariana ou criar expectativas irreais sobre o futuro. Fernanda deixou claro que não pretendia substituir a mãe das meninas, mas sim retomar seu papel de figura materna adicional. Os rituais noturnos se tornaram sagrados na casa. Fernanda desenvolveu uma rotina especial. Primeiro, contava histórias que misturavam memórias reais dos primeiros anos das gêmeas com contos inventados sobre princesas corajosas. Depois, cantava as mesmas canções de ninar que havia criado anos atrás. Por fim, ficava ao lado das camas até que elas adormecessem completamente, algo que não acontecia há 2 anos. A cura mais profunda veio quando Fernanda começou a compartilhar memórias específicas que só ela possuía sobre Sofia e Helena bebês. Contou como Sofia sempre segurava o dedinho dela quando mamava, como Helena tinha um jeito especial de rir quando brincavam de esconde-esconde, como ambas desenvolveram seus próprios sinais para comunicar necessidades básicas. Eram memórias preciosas que nem Daniel nem Mariana possuíam por completo. Daniel tomou a decisão mais importante de sua vida quando ofereceu a Fernanda não apenas um emprego permanente, mas um lugar oficial na família. "Elas precisam de você", disse ele uma noite, observando as filhas dormirem tranquilamente. "E eu estou começando a perceber que também preciso. Não como substituta de Mariana, mas como parceira na criação delas." A proposta era revolucionária. Fernanda se mudaria para a mansão, não como empregada, mas como corresponsável pela educação das gêmeas. Teria seu próprio apartamento dentro da propriedade, participaria de todas as decisões importantes sobre a vida das meninas e receberia o reconhecimento legal de sua importância na família. Algo que Mariana havia desejado fazer, mas não teve tempo. O momento que todos temiam chegou quando a Promotoria de Justiça reabriu o caso da creche, 6 anos após os eventos que haviam forçado Fernanda a desaparecer da vida das gêmeas. Uma investigação sobre irregularidades em instituições infantis havia descoberto evidências que provavam definitivamente a inocência de Fernanda, mas também revelaram que ela estava trabalhando ilegalmente na casa dos Almeida, violando restrições que ainda constavam em seu registro profissional. Daniel recebeu a intimação numa manhã de terça-feira. Fernanda seria levada para depor e, enquanto o caso não fosse resolvido, estava proibida de ter contato com menores de idade. A ironia era cruel. No momento em que finalmente descobriam que ela sempre havia sido inocente, o sistema legal a separaria novamente das crianças que havia ajudado a salvar. A reação das gêmeas foi devastadora quando souberam que Fernanda poderia ter que ir embora. Sofia entrou em pânico total, se escondendo no armário e se recusando a sair. Helena desenvolveu febre alta do estresse emocional, repetindo obsessivamente: "Tia Fernandinha não pode ir embora de novo. Eu não vou conseguir dormir nunca mais." Era como se o trauma original estivesse sendo revivido em tempo real. Daniel enfrentou a escolha mais difícil de sua vida: respeitar a ordem judicial e afastar Fernanda temporariamente.
arriscando o colapso emocional das filhas, ou desafiar o sistema legal para proteger a estabilidade que haviam conquistado após 2 anos de sofrimento. Elas acabaram de se curar, disse ele ao advogado. Não posso deixar que destruam isso novamente. A situação se agravou quando a assistente social designada para o caso chegou à mansão para avaliar o ambiente familiar. Era uma mulher jovem e inexperiente que via apenas o que os regulamentos permitiam. Uma ex-cuidadora com histórico problemático, exercendo função parental sobre crianças vulneráveis. Ela não conseguia compreender que estava prestes a causar exatamente o tipo de trauma que deveria prevenir. O momento mais tenso veio quando a assistente social tentou separar fisicamente Fernanda das gêmeas. Sofia e Helena se agarraram a ela com desespero, chorando de uma forma que Daniel não via desde os piores dias após a morte de Mariana. Por favor, não levem nossa tia Fernandinha, gritava Helena. Ela faz os pesadelos irem embora. A confrontação pública aconteceu quando Daniel tomou uma decisão radical. Convocou uma coletiva de imprensa para expor como o sistema legal estava traumatizando crianças inocentes em nome de burocracias ultrapassadas. Durante 2 anos, os melhores médicos do país não conseguiram ajudar minhas filhas, declarou ele para dezenas de jornalistas. Uma mulher que as conhece desde bebês conseguiu curá-las em 1 semana. E agora querem separá-las novamente? O clímax emocional chegou quando as próprias gêmeas pediram para falar com a promotora responsável pelo caso. Sofia e Helena, com a eloquência surpreendente de crianças que sofreram muito, explicaram como Fernanda havia consertado seus sonhos quebrados e por que não poderiam sobreviver a outra separação. Se a tia Fernandinha for embora, disse Sofia com lágrimas nos olhos, nós vamos ficar doentes de novo, e desta vez pode ser para sempre. A reviravolta veio quando o próprio promotor, pai de 3 filhos, compreendeu que estava prestes a causar exatamente o tipo de dano que as leis deveriam prevenir. Diante da pressão pública e da evidência clara de que a separação seria prejudicial às crianças, ele tomou uma decisão sem precedentes. Suspendeu temporariamente as restrições contra Fernanda, permitindo que permanecesse com as gêmeas enquanto o caso era reavaliado. A resolução do caso legal se tornou um marco na legislação brasileira sobre cuidados infantis. A pressão pública gerada pela história das gêmeas forçou uma revisão completa dos protocolos que haviam mantido Fernanda afastada de crianças por crimes que nunca cometera. Em 3 meses, todas as acusações foram oficialmente retiradas e ela recebeu uma indenização simbólica do Estado pelos 6 anos de sofrimento desnecessário. Daniel legalizou imediatamente a situação de Fernanda, não apenas como funcionária, mas como tutora auxiliar das gêmeas. Os documentos oficiais reconheciam seu papel fundamental na criação de Sofia e Helena, garantindo que ela tivesse direitos legais sobre decisões importantes na vida das meninas. Era um arranjo familiar não convencional, mas perfeitamente funcional para todos os envolvidos. A transformação nas gêmeas foi completa e duradoura. Elas voltaram a ter o sono tranquilo que haviam perdido há 2 anos, desenvolveram novamente interesse pelos estudos e, principalmente, recuperaram a alegria de viver que a morte da mãe havia temporariamente apagado. Os médicos que acompanhavam o caso ficaram impressionados com a recuperação total, sem necessidade de qualquer medicação ou terapia adicional. Fernanda se estabeleceu definitivamente na mansão, ocupando um apartamento independente que Daniel havia construído especialmente para ela. A dinâmica que desenvolveram era única. Ele continuava sendo o pai provedor e protetor. Ela assumiu o papel de figura materna, nurturadora, e juntos criavam um ambiente de amor abundante para 2 meninas que haviam sofrido perdas traumáticas.
O momento mais emocionante veio no primeiro aniversário da morte de Mariana após a chegada de Fernanda. Em vez de um dia de tristeza, as gêmeas propuseram uma festa de gratidão, onde agradecem à mãe falecida por ter encontrado Fernanda para elas anos atrás. Mamãe sabia que um dia tia Fernandinha voltaria para cuidar da gente, disse Helena, com a sabedoria precoce de quem amadureceu através do sofrimento. A história das gêmeas se tornou inspiração para mudanças nas políticas de cuidado infantil em todo o país. O protocolo Sofia e Helena estabeleceu diretrizes para que vínculos afetivos importantes não sejam quebrados desnecessariamente por burocracias legais, priorizando sempre o bem-estar emocional das crianças sobre regulamentações rígidas. Daniel descobriu que compartilhar a criação das filhas não diminuía seu papel como pai, mas o enriquecia tremendamente. Ter uma parceira que conhecia Sofia e Helena desde bebês trouxe insights sobre suas personalidades que ele nunca teria descoberto sozinho. Mais importante, as meninas floresceram, tendo tanto uma figura paterna forte quanto uma figura materna amorosa. A nova família encontrou seu ritmo perfeito. Manhãs com café da manhã compartilhado, tardes com brincadeiras no jardim e noites com histórias e canções que garantiam sonos tranquilos. Fernanda tinha finalmente o que sempre desejara: a chance de amar e cuidar de crianças sem medo de que burocracias as arrancassem de sua vida. O ritual mais tocante acontecia todas as noites. Fernanda cantava as mesmas canções de ninar que havia criado anos atrás. Sofia e Helena adormeciam pacificamente nos braços dela, e Daniel observava de longe, grato por ter encontrado a peça que faltava no quebra-cabeça da felicidade de sua família. 5 anos se passaram desde aquela noite tempestuosa, quando Fernanda foi descoberta segurando a caixa de músicas que revelou sua verdadeira identidade. Sofia e Helena, agora com 12 anos, cresceram como duas jovens confiantes e emocionalmente saudáveis, tendo superado completamente os traumas que as assombraram durante os primeiros anos após a morte da mãe. Tia Fernandinha se tornou oficialmente a segunda mãe que elas nunca souberam que precisavam. A relação evoluiu naturalmente, não como substituta de Mariana, mas como complemento perfeito à memória amorosa que guardam da mãe biológica. As meninas criaram um altar especial, onde honram tanto Mariana quanto Fernanda, reconhecendo que tiveram a sorte de ser amadas por duas mães extraordinárias. Daniel e Fernanda desenvolveram uma parceria que transcendeu todas as expectativas. Eles nunca se tornaram um casal romântico, mas construíram uma família funcional, baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado pelas gêmeas. Somos copais por escolha, Fernanda costuma explicar, unidos pelo compromisso de dar a Sofia e Helena o melhor que duas pessoas podem oferecer trabalhando juntas. A transformação mais notável aconteceu na própria Fernanda. A mulher que havia sido injustamente afastada de sua vocação se tornou uma das maiores defensoras de direitos de cuidadores infantis no país. Ela criou uma fundação que oferece apoio legal gratuito para profissionais falsamente acusados, garantindo que outras pessoas não passem pelos 6 anos de exílio forçado que ela enfrentou. As gêmeas se tornaram defensoras juvenis de famílias não convencionais, dando palestras em escolas sobre como famílias do coração podem ser tão válidas quanto famílias tradicionais. Sofia se especializou em arte-terapia para crianças traumatizadas, enquanto Helena descobriu vocação para a pediatria, ambas inspiradas pela experiência de cura que vivenciaram. O momento mais emocionante veio na formatura do ensino fundamental das gêmeas, quando elas fizeram uma homenagem conjunta que deixou toda a plateia em lágrimas. Queremos agradecer a 3 pessoas, disse Sofia no discurso.
À nossa mãe Mariana, que nos deu vida e nos ensinou a amar. Ao nosso pai Daniel, que nos protegeu quando estávamos quebradas. E à nossa tia Fernandinha, que nos ensinou que é possível se curar quando você encontra quem realmente se importa com você. A história da família Almeida Silva se tornou caso de estudo em universidades de psicologia infantil, demonstrando como vínculos afetivos precoces podem ser mais poderosos que qualquer medicamento para tratar traumas. O fenômeno das gêmeas que não dormiam é citado em literatura médica como exemplo de cura através de reconexão emocional. Hoje, na mansão que se tornou lar para uma família escolhida pelo destino, o ritual noturno continua sagrado. Fernanda ainda canta as mesmas canções de ninar que criou há 15 anos. Mas agora, Sofia e Helena as acompanham em harmonia perfeita, passando as melodias para a próxima geração, através de primos e amigos menores. Na parede principal da casa, uma foto emoldurada captura o momento exato da transformação. Fernanda segurando as duas bebês no colo há 12 anos, ao lado de uma foto recente das três abraçadas com a mesma expressão de amor incondicional. Embaixo, as palavras que Helena escolheu. Algumas pessoas nascem para ser família, outras escolhem ser família. Nós tivemos sorte de ter os dois tipos. As gêmeas do milionário viúvo não dormiam. Havia sido o início de uma tragédia. Mas o que a faxineira pobre fez para mudar tudo não foi mágica ou medicina. Foi simplesmente retomar seu lugar natural como a figura materna que duas meninas haviam perdido quando ainda eram pequenas demais para entender que algumas separações são temporárias e que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. Se essa história te tocou, se escreve e compartilhe com alguém que também merece ouvir isso.